Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Desejar a todos uma boa noite e pedir sinceramente que Deus me ilumine e que a minha palavra possa ser útil, pelo menos a um de nós aqui. Da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre a depressão, e é um tema que ele é muito presente, muito mais do que a gente pensa em nossas vidas. É a causa da maior parte das pessoas que procuram a casa espírita pensando que é obsidiado. Eu acho que 80% das pessoas que vão ao tratamento de desobsessão é depressão. E digo que no mínimo 70%, 80% dos internos nas casas de repouso são consequência de um distúrbio ou de vários sintomas da depressão e são confundidos como esquizofrênicos, como loucos, pelos seus sintomas. Agora, há pouco tempo, nas redes sociais, se dedicou, os governos dedicaram o mês de setembro, um mês dedicado à depressão. Mas as datas estão tão banalizadas que você vê, hoje é o dia do amigo, aí no outro dia, hoje é o dia do irmão, hoje é o dia... Cada dia é um dia, cada dia é uma comemoração, mas ela está tão banalizada que o mês de setembro ele passou tão despercebido, tão como os outros meses. Agora está se falando que esse mês é o mês do câncer de próstata, não é isso? Mas as pessoas estão anotando como se fosse mais um dia no calendário. Ninguém está se dando conta da importância do que é realmente a depressão. Da última vez que eu estive aqui, eu me lembro que eu falei que eu fui buscar entender a depressão. Eu fui procurar entender a depressão porque doía em mim. E descobri que eu era um depressivo. E que desde a infância, quando eu vou fazer uma reflexão, vejo que desde a minha infância eu sofria os sintomas dessa doença. E fui pesquisar e descobri que lá na antiga Grécia, 450 anos antes de Cristo, né, e não os médicos, mas na condição de filósofo, Hipócrates, o chamado pai da medicina, foi quem fez as primeiras observações acerca dessa doença, de como ela se manifestava. E de lá para cá tem ocorrido muitas mudanças de pensamento, idas e vindas dentro da ideia que ele iniciou nos estudos. Vimos também que na Idade Média, achando pouco o que acontecia com as pessoas que eram vitimadas dessa doença, a Igreja cunhou como mais um dos 7 pecados capitais, mudando o nome de melancolia, passando a chamar de preguiça, porque a preguiça era a ausência de Deus, e as pessoas que sofriam dessa doença, elas tinham ausência de Deus, e as comparavam, achando pouco, as comparavam a Judas, né? Eles comparavam os depressivos à ação de Judas, por falta de Deus, aquelas posturas e que cometeram o suicídio, porque uma característica do depressivo é a busca pelo suicídio, a fuga desse mundo. E durante muito tempo houve essas oscilações, houve um movimento por volta do século XVI, onde grandes nomes da história, da cultura e das artes deram sua contribuição, trazendo esse tema
à tona, muito embora milhares de pessoas eram jogadas em casas e enterradas até que morressem ali, muitos acorrentados. E lá pelo começo do século XVIII, uma grande contribuição dada pelo Dr. Pinel, quando ele consegue a autorização para libertar um amigo dele, e vai perceber que tinha pessoas acorrentadas lá nessas casas de tratamento, que na verdade não era tratamento, pessoas acorrentadas há mais de 30 anos. E o problema das pessoas era depressão, não era loucura, não era esquizofrenia. E isso se estende até o começo do século XIX, quando começa a surgir, a partir dele, é que passa a ser humanizado o tratamento dessas pessoas, mais humanizado. E começam a surgir as escolas de psiquiatrias, e só na primeira metade do século XX é que surgem os primeiros neurotransmissores, os primeiros medicamentos que vão aliviar as dores inomináveis das pessoas que sofrem de depressão. E como é costume do ser humano, lá pelos anos 80, mais da metade da população americana já tinha tomado Prozac, chamada a droga da alegria, a droga da felicidade. Então, a gente percebe que hoje, ainda hoje, as pessoas que sofrem de depressão, elas são tratadas à margem do processo. Eu convivo nas casas espíritas há mais de 35 anos e durante todo o tempo eu tenho visto expositores dizer que o depressivo ele é egoísta, o depressivo é falta de Deus, o depressivo é uma pessoa que sofre de uma doença da alma, mas também que se manifesta através do organismo. E principalmente essa transformação, uma pode conduzir a outra. É por isso que os gregos diziam lá atrás, mens sana corpore insana, mente sadia faz um corpo sadio. Se eu tenho a mente sadia, eu posso produzir o corpo sadio. E a gente vê hoje a banalização das pessoas nas redes sociais, jogando, vomitando tudo que se passa na vida da gente, a gente joga. Já pensou se a gente saísse de casa e cumprimentando o vizinho? Olha, eu acabei de sair de casa, acabei de jantar, comi isso, comi aquilo outro, aí chega na esquina do eu estou indo para casa espírita, chega na outra esquina, acabei de falar com uma pessoa. Porque é o que as pessoas estão fazendo nas redes sociais. Ele sai de casa, ele troca de roupa para uma festa, ele posta na rede social, acabei de trocar de roupa. Aí ele sai na rua, quando chega na festa, faz outra postagem dizendo que está lá. Ele entra num restaurante, aí ele tira uma foto. Ou seja, as pessoas vivem em busca de dar uma satisfação, vivem em busca de um mundo que não é o mundo delas. No mundo virtual, e não vive no mundo presente. Eu estava me lastimando agora no mês de maio, porque eu não fora para a casa da minha mãe. O ano passado eu fui o Dia das Mães com a minha mãe, e esse ano eu não fui. Eu estava de férias, poderia ter ido, eram 2 ou 3 dias. Mas só que me mandaram uma foto, eu me sentindo culpado porque não tinha ido participar do Dia das Mães. E me mandaram uma foto. E aí na foto estava minha mãe sentada em uma cadeira, acho que ela estava deslocada a coluna dela, porque ela estava curvada assim, o dedo no teclado, a foto estava. E em cada outro canto da sala, meus irmãos e sobrinhos, cada um no celular. Então, eu não estava naquela festa de das mães, mas também ninguém estava lá. E assim acontece comigo. Agora, 8 dias atrás, minha esposa me disse, vamos lá visitar o nosso filho, que ele ia fazer uma viagem. Vamos. Aí fomos para a casa deles. Quando chegamos lá, estava a minha nora no quarto, no celular, a minha esposa no outro quarto, no celular, o meu filho do meu lado, a 3 metros de mim, no celular, e eu aqui no celular também. Quando eu lembrei, eu desliguei o meu celular e comecei a puxar conversa. Então, nós estamos, antes que a gente desencarne, a gente está vivendo em um outro mundo, em uma outra dimensão, que não essa. E as redes sociais, em vez de ela ser usada para aproximar as pessoas que estão longe, e ela o faz, mas nós estamos nos afastando das pessoas que estão perto. Então ela aproxima quem está lá e distancia quem está cá. E você observa o seguinte, eu estava vendo de um Rock in Rio, o show do Rock in Rio, diz que é uma fortuna, eu nunca fui, não me identifico muito com rock,
Também não critico quem gosta. Mas as pessoas estavam lá, cada uma com um smartphone mais moderno que o outro, e filmando o show. Enquanto você está olhando para a tela, se você lembrar, existe um delay entre a imagem que vem de lá, entra na lente, na objetiva do seu celular, da sua câmera, ela é processada e depois ela é reproduzida, as imagens ao vivo. Então existe uma fração de segundos. E se você não está olhando para o show, como eu estou olhando para vocês agora, e eu estivesse olhando através do monitor, eu não estava interagindo com vocês em tempo real. Vocês concordam? Eu estava falando com o passado, porque aquela imagem que eu estou vendo aqui, ela acabou de acontecer numa fração de segundo. Então eu vou para um show, em vez de eu estar olhando, apreciando, eu estou gravando a imagem, que é para levar e mostrar quem ficou em casa. Ou para eu compartilhar, para fazer inveja a quem ficou lá, que não pôde vir para o show. E eu também não estive no show, porque eu também assisti pelo smartphone, embora meu corpo estivesse lá, a minha alma não estava. Eu estava em locais diferentes. Então, eu me perguntava por que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela disse que até 2020 a depressão será uma doença tão comum quanto dor lombar. E eu tenho dados aqui da Organização Mundial de Saúde, e ele diz, ela atinge a depressão, isso foi até o ano passado, começo do ano passado, 2016, esses dados que eu tenho, 2016, 2015, 2016. Ela dizia que ela atinge 15% da população mundial. A depressão atinge 15% da população mundial. Isso nós estamos falando, um mínimo de 900 milhões de pessoas sofrem de algum distúrbio inerente a essa doença. E, no entanto, a gente a trata com muita banalidade. Eu fui procurar lá dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, e no capítulo 5 ele tem um questionamento e uma resposta, quando ele diz, quando fala assim, quando sentis aquela angústia, aquela tristeza, sem uma explicação, é o vosso espírito que aspira à liberdade e quer sair do corpo. Ele dá essa explicação. Lá no Livro dos Espíritos, que foi um dos pontos que eu encontrei dentro da doutrina, mas ele deixa bem claro, lá no Livro dos Espíritos, ele é mais agressivo, a resposta que ele dá. Quando ele faz essa pergunta, se não me engano, 943 ou 945, que ele diz que essa tristeza que se apodera das pessoas, por vezes, é falta de trabalho, é falta de ocupação. Eu não sei se a forma, porque tudo tem que ser contextualizado, e era uma época, isso no século XIX, lá para 1850, alguma coisa, né? 1866, por aí, talvez, na época. Então, talvez a época tivesse que se usar palavras mais, ou também a pobreza da linguagem da tradução. Mas ele também dá uma grossa interpretação que a depressão é falta do que fazer, entendida grosso modo. E aí você vai ver, por exemplo, em estudos, quando você tem contato com pessoas que sofreram dessa doença, 80% a 90% das pessoas ele vai relatar traumas de infância. Quando ele está na crise depressiva, ele vai relatar traumas de infância. Outro detalhe que ele dá é que eu não sei onde é que eles encontram esses números. Tem uma piada que ele diz o seguinte, não é bem piada. Ele diz o seguinte, existem 3 grandes mentiras. A mentira comum, a mentira cabeluda e a estatística, né? Que é a pior de todas. Porque eles apresentam números, por exemplo, aqui ele está me dizendo o seguinte, não sou eu, é dados que foi passado para o OMS. Bota aí, 72% das pessoas que sofrem de depressão já procuraram médico, ajuda médica, decorrente de algum sintoma, pela manifestação de algum sintoma inerente a essa doença. E 79% dessas pessoas, quase que a totalidade desse percentual que procurou o médico, não sabia que tinha depressão. Ou seja, das pessoas que procuram, não sabiam que tinha depressão. E ele vai mais além quando ele diz que desse total dessas pessoas, 15% vai cometer suicídio. 15% vai cometer suicídio. E a gente ainda continua tratando essa doença como uma coisa à parte, como se ela
fosse uma coisa que não vai nos atingir. Ela já nos atingiu. Eu estou dizendo que isso vai se tornar a grande epidemia. E nós estamos dando toda a contribuição para isso, na forma como nós vivemos. As pessoas costumam banalizar, dizendo que tristeza é depressão. Ora, tristeza porque você fracassou em algum intento, tristeza porque você está vivenciando um momento de dor ou de perda, perdeu um ente querido. Isso é inerente ao ser humano, mas a depressão não. A depressão é uma dor, é uma doença, é uma tristeza que não há explicação. E você quer ofender um depressivo, é quando você diga assim, mas por que você está desse jeito? Você tem tudo, você tem bom marido, ou você tem uma boa esposa, ou você tem bom pai, você tem dinheiro, você tem tudo. É a mesma coisa que chamar para briga com o depressivo. Porque ele não sabe o porquê. A ciência diz, e não sou eu, a ciência diz que no passado eles diziam que era o sangue, né? Na teoria de Hipócrates, ele dizia que o problema está no sangue, nos humores. O sangue, a linfa, que são os líquidos que estão no corpo, a bile negra e a bile amarela. E essa bile negra, ele dizia que ela é responsável pela tristeza. Era a explicação que eles encontravam que estava nos humores, nos líquidos que estão no corpo. Mais tarde, depois do descobrimento do microscópio, do aprimoramento, já no início do século passado, a partir dos anos 50, ele vai descobrir que existem neurotransmissores que o cérebro da gente, que ela não se instala como se pensava no estômago, no baço, no fígado, mas na mente, e que o que causa, que manifesta esses sintomas seria a ausência desses neurotransmissores, que seria como se fosse, são o que ligam, que faz a ligação entre os neurônios, que são os neurotransmissores. E eles dizem que os mais responsáveis por isso seriam chamado noradrenalina, dopamina e serotonina. Esses neurotransmissores que são responsáveis pelo bem-estar, pela satisfação, pela alegria, pelo bom humor. Isso, a ausência deles e mergulhar nesse estado faz com que o indivíduo, por exemplo, procure fugas absurdas, tentativas de suicídio, mergulhar nas drogas, mergulhar no álcool, agressividade. Então, você vai ver uma série de desequilíbrios na sociedade e que nós vivenciamos todo dia, provenientes de uma doença que foi instalada. Mas aí tem uma coisa que mexe muito mais com a gente, é que quando você tem alguma doença e você procura um médico, a primeira coisa que ele pergunta é: você tem algum parente com essa doença? Um exemplo cardíaco. Você tem algum parente cardíaco? Meu pai é cardíaco. Então, você tem a herança genética. E ele diz o seguinte: se você tem um parente, seu pai, ou sua mãe, ou sua avó, ou seu avô, mas vamos no mais próximo, o pai ou a mãe, que tem algum tipo de doença cardíaca, ou vamos à depressão que estamos falando, que tem a depressão, que teve algum sintoma da depressão, você tem 30% de chance de desenvolver a doença. Se você tiver os dois, você tem 70% de chance de desenvolver a doença. E aí, você está praticamente carimbado, já nasce com a predestinação que você vai ter aquela doença. Então, Deus já me marcou. No projeto Genoma, uma das grandes buscas dos cientistas era de pegar aqueles 23 pares de cromossomos e destrinchar os genes e descobrir quais são as doenças. Eu vi alguns cientistas falando que lá no 13, outros falaram que era no 19, no par 19 de gene, dentro do DNA, onde encontrava informação relacionada à alegria e ao bom humor. Então, independente disso, geneticamente você vem com a informação. Mas o que eles descobriram mais interessante ainda, ele diz, você tem a semente dentro de você, mas se você pegar uma semente, cavar a terra, botar ela lá, irrigar, ela vai germinar sem dúvida.
Se você guardar ela num vidro, ela não vai germinar. Vai ficar milênios. E até hoje tem semente que foi encontrada dentro das pirâmides, em recipientes lá. Então, o que isso quer dizer? Isso dito por um médico, por um pesquisador. Você pode nascer com a determinação, com a herança genética de que você vai ser um depressivo. Mas a forma como você vai conduzir a sua vida, a forma como você vai cultivar essa semente, é quem vai ser o determinador para que você tenha ou não essa doença. A forma como você administra a sua vida, a forma como você direciona a sua vida, é que ela vai te dizer se você vai ser ou não um depressivo. E aí, a gente fala na herança genética. E, como eu disse anteriormente, os depressivos, essas pessoas em crises de depressão, se vocês tiverem alguém e tiveram esse contato, vocês vão lembrar. O que eles mais falam é de traumas da infância. Quando está em crise, ele começa a relatar, porque meu pai foi assim, porque meu pai foi ausente, porque minha mãe foi assim. Há um estudo que foi feito em Roma nos anos 50, anos 60, por aí, com 160 crianças que foram deixadas pelos pais. E eles estudaram o acontecimento. Aquelas crianças que ficaram com a ausência dos pais, por um período de mais de um mês, elas começaram a ficar tristes. Começaram a ficar apáticas, outras deixaram de comer, começaram a baixar a imunidade, adoecer, e algumas delas vieram a óbito. Dessas crianças que por alguma razão os pais voltaram, se recuperaram, ficaram boas. Ou seja, a forma como elas foram tratadas manifesta todas as condições para que se germine a semente. Quando você baixa a sua frequência, você abre espaço para baixar a sua imunidade. Então, quando você baixa a sua frequência vibracional, se vocês observarem e se vocês se lembrarem, nós não esquecemos disso. Mas uma oração fervorosa é quando você está num momento de perigo, que você, com muita força, você se agarra com o seu mentor, com Deus, com quem você quer que seja, e você sente uma força. Você sente que você lançou longe o seu pedido de prece. Mas, normalmente, no dia a dia, a gente está fazendo a nossa oração, a nossa prece, nosso pedido a Deus, e às vezes está até lá no smartphone digitando enquanto está, ou está conversando outra coisa, ou está assistindo a novela. Ou seja, não está existindo uma frequência, uma concentração, para que você jogue para cima. E quando você está num momento de introspecção, de depressão, você está jogando para baixo. E quando você baixa a sua frequência, a sua vibração de pensamento, você está vibrando numa frequência de dor, numa frequência de tristeza. Então, a primeira coisa que acontece, baixa a sua imunidade e você começa a ficar aberto a doenças físicas. E isso, dito pelos cientistas, que uma das grandes descobertas dele, dentro do projeto Genoma, foi que você pode alterar o DNA. Porque você não nasceu com a informação genética que você pode desenvolver determinadas tendências de doença cardíaca, respiratória, depressão, uma série de cegueira, você tem uma série são milhares de problemas que você herda dos seus pais, mas ele disse que pela forma como você se relaciona com seus filhos, pela forma como você trata eles, como você conduz as pessoas, você pode mudar o DNA dele, e aquilo ali vai se transformar e vai levar para a geração deles. Veja que coisa interessante. Nos países mais adiantados, eles já têm essa visão. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da Finlândia. Nos anos 50, saída da guerra, eles decidiram investir maciçamente em educação, nas crianças. O filho do pobre tem que ter a mesma educação do filho do rico, com a mesma qualidade, a mesma oportunidade. O que aconteceu hoje? Eles são modelo. 60 anos depois, eles são modelo. Então, isso é uma coisa, se a gente quiser erradicar essa doença que pode implodir o ser humano, porque a depressão, as pessoas ainda não deram conta
da importância que tem a mente humana, da capacidade que a gente tem a mente humana. Nenhum de nós aqui compra uma roupa sem antes a construir na nossa mente. Nenhum de nós aqui compra uma casa, nem faz uma viagem, nem faz uma feira sem antes construir na mente. Se vocês prestarem atenção, quando vocês pensam em comprar um celular, um relógio, um sapato, uma coisa, a primeira coisa que vocês fazem, vocês planejam. Nós planejamos na nossa mente, nós construímos na nossa mente e depois nós externamos. Aí nós vamos buscar. Inconscientemente, vocês vão passar, vão começar. Na hora que vocês pegarem um jornal, a primeira coisa que você vê, seus olhos vão direcionar para aquilo. Você quer trocar de carro. Vou trocar de carro. Você planejou para trocar de carro. Na sua cabeça você começa a ver anúncio de carro. Você começa a ver. Você só se interessa por classificados de veículo. Inconscientemente você sonha. Se você está com fome e está numa situação difícil, que você não tem como conseguir comida, a sua mente começa a projetar. E se você dormir, você vai sonhar com comida. A capacidade que a mente humana tem de construir. Foi um grande conflito que existiu no século XVIII entre os filósofos e os materialistas. Aí você vai pensar assim, vamos falar assim, dos pensadores tipo Kardec, que estava mais ligado no espiritualismo, e vamos falar de Marx e de Weber, que eram materialistas. Os materialistas diziam, os filósofos diziam, não, se eu posso fazer um bolo, eu sei como faz um bolo, logo eu não preciso fazer um bolo. E os materialistas, não, você precisa fazer, você sabe fazer, mas para que ele existir, você tem que fazer e construir. E existia essa disputa, porque os estudiosos, os que estavam ligados com a mente, eles entendiam que basta você saber como faz, você já fez. Por entender o poder da nossa mente, o poder de construção, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, ele deixa muito claro, quando ele fala das construções mentais, que nós somos capazes, ele dá um relato de monstros construídos com a nossa capacidade de projetar. E nós construímos monstros e obstáculos e montanhas que tornam-se intransponíveis com o nosso pessimismo, com a nossa forma de lidar com as coisas. Então, isso que nos constrói. Tem um caso, o nome que eu vou usar é um nome fictício, mas a história é verdadeira. Uma amiga minha teve um filho no casamento, separou-se, e o menino já estava grandinho, já uns 5, 6 anos. Ela encontrou um novo relacionamento, e ela estava realizada porque ela já tinha um filho, mas ele queria ter um filho também. E ela disse, eu não quero ter mais filho. Então, mas um filho para mim eu não tenho, eu queria deixar uma herança. Ele disse, eu tenho filho, mas você se responsabiliza. Eu não vou cuidar mais de filho, que eu já cuidei do meu. Eu lhe dou o filho. E ela foi dura e fez. Teve o filho, só que não foi um menino, foi uma menina. E essa menina, o pai era quem dava banho, o pai era quem cuidava, quem levava na escola. A mãe tinha a presença de mãe, mas era feito a maioria dos pais, que só assiste de longe a mãe ter todos os cuidados, todas as orientações. Tudo isso era feito pelo pai. E ela percebia que a mãe dava muita atenção para o filho. E a mãe dava muitos cuidados para o filho. E ela cresceu vendo a mãe dar toda a atenção para o filho. Ora, tudo de bom é para ele, e para mim não. Todo o amor é para ele, para mim não. Isso a gente assistiu ao longo de 22 anos. A menina decidiu que só seria feliz se ela fosse menino. E o que ela fez? Ela virou um menino. A menina tomou hormônio para desenvolvimento de pelos, cortou o cabelo, passou a se vestir igual o menino, fez cirurgia, retirou as mamas e virou um menino. E quando ela fez tudo isso, ela percebeu que não era ser um menino, queria fazer ela ser amada, queria fazer ela ser feliz. Isso, para a gente entender a capacidade da mente humana, o que a mente da gente é capaz de fazer. A minha mãe é uma figura. Ela, acho que era a mulher mais vaidosa que eu conheci na vida. Minha mãe botava anel até nos dedos dos pés. E ela tinha uma obsessão. Porque tem o namoro, tem a paquera, tem a paixão e tem a obsessão. A minha mãe era obsidiada por meu pai. Não, ela obsidiava meu pai. Ela tinha uma paixão obsessiva por ele. E
em busca dessa paixão, meu pai, ele abandonou a casa em 1969. A história da minha mãe foi marcada por um negócio interessante. Em 1959, minha mãe casou com meu pai. Em 1969, meu pai deixou a casa. Em 1979, ele voltou. Em 1989, ele foi embora de novo. Tinha uns ciclos de 10 anos que até parecia numerologia. Mas, por fim, ele estava afastado de casa mas ela, nessa busca de conquistar ele, ela se tornou uma guerreira. Ele deixou ela com nada mais, nada menos do que 7 filhos. 7 filhos para cuidar. E ela mergulhou numa tristeza profunda, começou a aparecer doença cardíaca, começou a tomar remédio para o coração, remédio para o fígado. Foi uma loucura, porque baixou a imunidade dela, ela sentiu, o mundo dela se acabou. E o que ela faz? Ela chegou em casa quando ela viu um adotado e 6 dela. Aquilo ali foi o instrumento que fez com que ela saísse daquela condição e mergulhasse num processo de reconstrução da vida dela. E eu vou provar para esse homem que eu sou a mulher que ele deveria ter ao lado dele. Eu creio, ela não me disse isso, mas eu creio que foi isso que eu assisti. E ela começou a trabalhava de manhã, muitas vezes ela dormia em cima de uma máquina de costura. E só que nessa busca, ela se esqueceu da depressão. Porque ela tinha 7 bocas para alimentar e um sonho a realizar. Mas, há mais ou menos uns 8, 10 anos, quando ele morreu nos braços dela, ele estava voltando para casa. A partir disso, ela baixou a frequência. Quando ela baixou a frequência, o mundo dela sumiu. E aí ela começou a obsidiar ele espiritualmente, sem querer deixar ele seguir o caminho dele, porque ela sonhava com ele, ela pensava nele, ela vivenciava isso. E ela afundou naquilo, porque todo aquele projeto que ela tinha, tudo ela realizou, valores materiais, ela conquistou tudo, mas aquele projeto não foi realizado. Então ela baixou a frequência. Em pouco tempo apareceu um tumor. Esse tumor era um câncer, que foi indo. Por alguma razão, uma vez eu fiz um depoimento, gravei em vídeo e mandei para ela. E quando ela assistiu, contando a história dela desde a infância até o momento da morte do meu pai, ela deu um pinote e disse, não, mas não é bem assim não. E ela se recobrou e saiu daquela, senão ela já teria desencarnado há bastante tempo. Mas a força que a mente tem no processo de cura, a força que a nossa mente tem no processo de fazer você conquistar as coisas, de fazer você avançar noite adentro, e a força que você tem de se entregar. Então, a depressão é uma das piores doenças instaladas na humanidade. É a maior praga. A doutrina espírita diz que ela é a consequência de um espírito que nasce com a carga de ressentimento, de remorso, ódio, desejo de vingança. Você quer desenvolver a depressão? Tenha ressentimento. Você quer desenvolver a depressão? Tenha ódio. Tenha raiva, porque eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho inveja, eu tenho ressentimento. Ora, tudo que pode alimentar aquela planta está comigo. Então, se eu tenho raiva de Leandro, eu tenho raiva. Leandro não tem raiva de mim. Então, sou eu que tenho. Se eu desejar alguma coisa a algum de vocês, é a mim que eu estou desejando. E aí você desencarna, que chega do lado de lá e você percebe que estragou uma oportunidade de mudar, porque o orgulho, porque a vaidade, porque a presunção fez com que você perdesse 40, 50, 70, 80 anos. E você vai ter que começar tudo de novo. E não é tão fácil. E aí, a depressão ela é tratada como uma tolice, como mais uma moda, né? Eu vejo as pessoas na internet, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho zilhões de pessoas que eu vejo lá, tá dizendo assim, fulano é teu amigo, eu clico, fulano é amigo teu amigo, pedido de amizade, eu boto tudo. E quando chega o período de aniversário daquelas pessoas,
eu desconheço um que eu não botei uma mensagem sincera de desejos de felicidade naquela data. Aí, no meu aniversário, 3 ou 4 é quem manda para mim. E as pessoas que às vezes curtem aquelas coisas que você coloca, vê como é volúvel, né, a rede social. Que curte as coisas que você coloca. Aí minha esposa, quem é essa pessoa que tu conhece? Rapaz, olha, tá aqui é meu amigo. Mas só é meu amigo. Pessoas que trabalham comigo na mesma empresa, passa por mim no corredor para lá para cá, acabou de curtir uma coisa que eu disse, passa por mim, não dá um bom dia, mas chega lá na outra sala, vai, oi, ok, maravilha. Então, nós estamos construindo um terreno fértil para que a humanidade se isole, se ilhe. E nada melhor do que se ilhar para você desenvolver a depressão. Quer fugir da depressão? Viva o momento presente. Havia um psicólogo que dizia o seguinte: pela angústia, pelo ressentimento, nós vivemos o passado. Ah, no meu tempo era que era bom. Ah, naquele tempo era que era maravilhoso. Ah, hoje não presta, é diferente. A gente começa a viver o passado, ou começa a lembrar as coisas do passado, ou o depressivo. Uma das características do depressivo, ele diz aqui, deixa eu pegar aqui os valores, que são chamados gatilhos, né? Mas os valores que ele começa a dizer, para que se possa ter uma ideia. Quando você já construiu o cenário no processo de depressão, você tem alteração de peso. Se você está engordando demais, ou emagrecendo demais, e você não está fazendo por onde, é um sintoma da depressão. Se você está com sono demais, letargia ou sono de menos, insônia, é um sintoma da depressão. Se você tem problemas psicomotores, agitação, apatia, essas coisas, é um sintoma de depressão. Se você está fadigado, cansado, sem uma razão lógica, é um sintoma da depressão. Se você tem culpa excessiva, tudo você é culpado de tudo, é um sintoma da depressão. Se você tem dificuldade de se concentrar, eu fui agora no mês de setembro, aí na empresa que eu trabalho me pediram para fazer, nessa reunião de CIPA, para fazer uma palestra sobre a depressão. Eu não consegui terminar, porque se eles fossem inteligentes, durante o tempo que eu estava falando, eles não estavam trabalhando. Então, eu estava sentado no ar-condicionado, é mais vantagem do que estar trabalhando. Mas a dificuldade de concentração, de ficar num canto, não permitiu. Era pedindo para eu parar, para encerrar os colegas, uns 3 ou 4 lá. E aquilo fez com que eu acelerasse e terminasse. Então, essas pessoas já estão num quadro muito mais avançado do que eu, que sou um depressivo. E que sou ansioso. Não é, dona Maria? Sou ansioso, sofro de ansiedade. E meu pai era depressivo, minha mãe também depressiva. E eles, junto comigo, cultivamos a semente, né? Por ignorância, por falta de esclarecimento, por achar, como a maioria das pessoas, que é uma coisa banal, que a depressão é uma dor de cabeça, é uma besteira, sem saber da importância que ela tem. É por causa da depressão que nos jovens se manifesta através da dificuldade. O jovem tem dificuldade de se concentrar na escola, tem dificuldade de aprendizado, rebelde, aquelas crianças rebeldes. Isso já é manifestação de sintomas dela. A deficiência de neurotransmissores causada pela forma como nos alimentamos, né? Essa alimentação moderna que a gente toma, é um grande contribuinte para que a gente desenvolva a doença. Ou seja, a forma como a gente vive, como se alimenta, como se comporta, como dorme, isso é um grande instrumento para a construção da doença. Então, você quer desenvolver a depressão? Seja ressentido, seja orgulhoso, seja vaidoso, seja presunçoso, seja volúvel. Se alimente mal, durma mal, assista coisas, porque, não sei se vocês que assistem filmes, vão se lembrar, quem frequenta esses parques de diversão, esses parques 3D, essas coisas, você assistindo um filme 3D, alguma coisa assim, você tem a sensação, se você mergulha numa coisa, você tem a sensação que aquilo está acontecendo, porque a sua mente não sabe diferenciar o que é real do que é fantasia. Para a sua mente, você assiste um filme e você está muito concentrado, você soa as mãos, seu coração dispara, você sente, sua mente não sabe. Então, quando você está sintonizado
em informações ruins, em histórias ruins, conversas, diálogos que não são construtores, ele vai te semear as condições para que você mergulhe e você baixe a sua frequência. E você, numa frequência baixa, começa a aparecer as doenças. Então, quer fugir da depressão? Quer fugir das doenças? Conheça você mesmo. Mude a sua maneira de ser. E aí, esse psiquiatra falava muito nisso. Ele falou tantas vezes que eu decorei isso. Ele dizia, quando você está mergulhado no passado, você não está no presente. E por ansiedade, nós ansiosos, nos preocupamos mais com o futuro. E se eu estou preocupado com o futuro, eu também não estou no presente. E o futuro e o passado são o presente. O presente que você constrói, o que você vivencia aqui e agora, hoje, o seu aqui, o seu agora, ele é o alicerce sólido. Você tem um alicerce, você tem todas as ferramentas no aqui e no agora para você construir com bases sólidas o seu futuro. E quando no amanhã você, no futuro, que passa a ser o presente, você se debruçar na janela do passado, o que é que você vai ver? Ou você vai se orgulhar ou vai se envergonhar das suas atitudes, do que você fez no agora, no presente. Então, a importância do agora, e que nome tão extraordinário, presente, porque para nós, na nossa linguagem, presente é uma dádiva. E dádiva maior não há do que viver o agora. Nós temos um momento presente. Tem até uma história naquele livro é de Chico Xavier, parece que é pelo espírito Nélio Lúcio. É uma coletânea de histórias que uma mulher perguntava a Cristo se existia um talismã que pudesse resolver todos os problemas, sanar todas as dificuldades, e ele pudesse conseguir esse talismã. Ele disse, sim, tem. Que é? Ele disse, depois consegue. Ele disse, o presente. Exatamente, o momento presente é a oportunidade que você tem de transformar tudo, de mudar tudo. Você tem uma capacidade mental de transformar. Mas quando a doença já está instalada dentro de você, é como quando você tem uma ferida. Não é simplesmente você olhar e não passa de máscara. Aí tem um processo muito mais longo e muito mais doloroso de transformação. Quando o quadro se instala dentro de você, você tem que mudar muitas coisas na sua vida. Você tem que mudar, primeiro, a sua forma de pensar, a sua forma de se aceitar. A primeira coisa é aceitar que você é capaz de errar, que você é falível, que o ser humano é frágil. O que você não pode é permanecer no erro. A primeira coisa que você tem que fazer é se aceitar como um ser frágil, vulnerável. Depois você tem que mudar os seus hábitos de pensar, tem que mudar os seus hábitos de alimentar. Você tem que ter uma alimentação mais saudável. Você tem uma alimentação física e psíquica. Você tem que começar a pensar em coisas boas. Você tem que direcionar seu pensamento. Isso é o que constrói o processo de cura da depressão. É a mudança que a gente tem que ter. A primeira coisa é entender que é uma das piores doenças, se não a doença mais grave que a humanidade tem. Porque é uma dor que não tem um medicamento certo. Certo? A medicina injeta neurotransmissores e tem as drogas sintéticas, mas que na verdade elas não curam. Porque existe a deficiência, o que elas fazem é repor temporariamente, que vai te dar sono, que vai te acalmar, mas não vai te curar. E você passa anos intoxicado, e uma das consequências das pessoas que são obrigadas a mergulhar dentro dos processos de cura, e há casos que não tem outro caminho, a não ser, a maioria dos casos, quando a gente vem se aperceber, ou quando a família vem a perceber que a gente precisa de um tratamento médico, é quando você já passou. Há uma classificação que a depressão ela pode ser leve, moderada e profunda. Quando você está leve ou moderada, ela reage bem. Mas quando ela está profunda, você vai ter que entrar numa condição de ter que ir para um psiquiatra. Eu tenho uma tia minha que, vê como a minha família é meio complicada. Uma tia minha, ela tinha uma afeição muito grande pela irmã mais velha, era o modelo para ela. E quando ela morreu, ela era muito pequena. E depois aquilo chegou um momento que na mente dela,
ela começou a ficar triste, ela começou a ficar arredia, e disseram que aquilo ali era encosto, que aquilo ali era... Aí começaram, aí vai procurar tudo quanto é tratamento, menos o tratamento direcionado. E quando foram dar um direcionamento certo, ela foi para a psiquiatria. E a psiquiatria foi tratá-la com medicamentos que causaram lesões, e até hoje ela é vítima de um mau tratamento, de uma má interpretação. E nada mais foi do que uma reação, porque existe a depressão, ela se manifesta num gatilho. Por exemplo, você sofre um trauma de infância, uma agressão, um abuso sexual, um bullying, um acidente automobilístico, a perda de uma pessoa querida, ela é o gatilho que dispara quando você já está fragilizado, quando você tem a predisposição a desenvolver a doença, ela aparece em você. E aí, às vezes, acontece isso, e como você já tinha todas as condições, ela se desenvolve. Tem uma história, ainda tem 5 minutos, que eu precisava de alguma coisa, toda vez eu me preparo. Esse livro aqui é interessante. Eu me lembro que na época que Leandro pediu para eu falar, eu estava procurando uma história que pudesse me dar respaldo. E aí eu peguei esse livro, caiu do modo que eu estava, e caiu aberto no capítulo que falava cura da alma. Livro que eu ganhei foi Caboclos, Índios e Pretos Velhos. Não tem nada a ver. Eu peguei e guardei o livro, que não tem nada a ver com Caboclos e Pretos Velhos. É um tratado muito, muito interessante. E tem uma observação que ele fazia nesse capítulo, Cura da Alma. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eram dados da Suécia, um dos países mais ricos do mundo. E eu creio que acho que eu tenho ele aqui. Que ele dizia o seguinte: a Suécia tem um dos maiores padrões de vida. Porque eles dizem, não, a depressão pode ser vítima de quem está na favela, de quem está na periferia, de quem está desempregado. A Suécia tem um dos maiores padrões de vida e salário, educação, saúde, tudo aquilo que a gente sonha para aqui. É considerado um paraíso na Terra. Entretanto, 25% da população tem problemas psíquicos, 20% sofre de temores, remorso e opressão. Metade das pessoas entre 15 e 65, olha, metade das pessoas da Suécia entre 15 e 65 anos sofrem de insônia, sintomas de depressão. 34% dos rapazes e 25% das moças na Suécia, quando vão beber, bebem para ficar embriagado. Uma das características de busca e de fuga por conta da depressão. Isso entre jovens acima de 25 anos, 16 anos, eles consomem álcool para ficar embriagados. 30% dos universitários têm perturbações psíquicas. 35% das pessoas que trabalham sofrem de máxima tensão. Em torno de 1.000 tentativas de suicídio por ano. Um país que tem todas as condições para dizer que é feliz, que tem as melhores escolas, os melhores ensinos, os melhores salários, a melhor assistência, e as pessoas é o maior número de pessoas vítimas da depressão. Então é uma doença que ela se instala lentamente. E eu observei, dentro dos relatos dele, que uma das coisas que eles menos têm é religiosidade, é encontro com Deus. Então, uma das formas da gente fugir da depressão, uma das formas da gente buscar a cura da depressão, é nos aproximarmos mais de Deus. É valorizar mais o momento presente, é valorizar mais o que nós temos no hoje, no aqui, no agora, né? Há uma construção mental que dizia assim, que 3 grandes filósofos discursando sobre 3% sobre o que é a felicidade, e dizia que Platão dizia: felicidade é aquilo que eu não tenho. Felicidade é aquilo que eu desejo. E quando eu desejo, eu amo. E Aristóteles, seu discípulo, dizia: não, mas poderíamos mudar isso aí. Aí ele dizia que isso aí, felicidade, amor, era desejo.
e que aquilo que você desejava, você amava. Mas só que a discussão ficava que a partir do momento que você tem, quando você quer alguma coisa, você quer que você conquiste aquilo, e depois você despreza. Você já não ama mais. Aí você passa a amar outra coisa, a desejar. Ou seja, você fica sempre em busca. E aí um terceiro filósofo, chamado Cristo, dizia que felicidade é você fazer outras pessoas felizes. Então, quando nós nos preocuparmos, não em nos fazermos felizes, mas também em não nos colocar na pior condição, mas que a nossa felicidade seja em ver as outras pessoas felizes, o mundo vai ter uma outra dimensão. E talvez a gente consiga mudar. Quando a gente começar a ver que os jovens são o que são, porque não tiveram uma orientação, porque não tiveram um condicionamento, não foram tratados como tais e não foram orientados, nós vamos mudar essa condição de pretensos depressivos, de uma população que mergulha, porque a depressão, quando ela toma uma proporção como acontece na Suécia, ela vai mergulhando, é como se as pessoas estivessem, sobe e de repente todo mundo pula lá de cima do precipício em busca do nada, mesmo conseguindo tudo. Então, felicidade é vivenciar o hoje, é vivenciar o aqui, o agora, é desejar que a nossa felicidade seja o reflexo da felicidade que nós desejamos aos outros. Que possamos fazer os outros felizes sendo felizes, que possamos partilhar com as pessoas das oportunidades de entendimento e de aceitação da vida. Não dá, eu tenho uma história para contar, mas não dá não. Tá bom. Então eu quero, toda vez assim, eu preparo um negócio para falar e começo a preparar mais do que eu devia falar. E eu quero agradecer a vocês pela paciência de me ouvir, mais uma vez. Agradecer ao meu irmão Leandro, porque é uma das poucas pessoas que insiste comigo, que gosta de me colocar na tribuna. E acho que ele sabe que é a forma de eu colocar. Eu sempre digo assim, quando eu me coloco na tribuna, e eu digo para minha esposa, é como se eu estivesse de castigo e estivesse olhando para o espelho e falando para mim aquilo que eu preciso absorver. Porque muitas vezes vai tá na tribuna falando, diz, eita, fulano está falando aquilo ali. Ele é a pessoa, ele é o cara. Não, ele está falando para que ele possa ouvir, porque talvez bate na parede de volta e penetra melhor nos ouvidos dele, ele entenda o quanto ele é frágil e a necessidade que ele tem de mudança, de aceitação e de transformação. Que Deus abençoe cada um dos senhores aqui, encarnados e os desencarnados, que possamos todos daqui sair na paz de Deus e na certeza de que somos filhos de Deus e não somos deserdados. Que assim seja. Prece. Jesus, queremos te pedir que por intermédio dos teus mensageiros, os espíritos que trabalham nessa casa, possam derramar sobre cada um de nós as suas bênçãos de esclarecimento, de fortalecimento. Que possamos levar para os nossos lares a certeza que tu estás conosco, estás em nós. E que tudo, no momento certo, vai ser resolvido, vai ser concluído, e que estás sempre a nos auxiliar, a nos abençoar. Muita paz. Que assim seja.